Shalom, queridos. Em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, está escrito: Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Essa escritura nos afirma que o medo, ele não provém de Deus, pois a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. O medo, ele vem do inimigo. Deus nos deu um espírito de fé. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo o mesmo espírito de fé, que diz, criei, por isso falei. O medo, ele é enviado contra nós para paralisar a nossa caminhada em todas as áreas da nossa vida. Pessoas sofrem por causa do medo. Pessoas morrem por causa do medo. Doenças são agravadas na vida da pessoa simplesmente porque elas foram potencializadas por causa do medo. Mas Deus não nos deu espírito de medo. Aleluia. Jesus, quando os discípulos gritaram de medo, diz a Bíblia, lá em Mateus capítulo 14, quando ele estava andando por cima do mar, os discípulos gritaram de medo. Mas Jesus disse, não tenhas medo, sou eu. A mensagem de Jesus para nós é, não tenhas medo. A mensagem de Jesus é uma mensagem de encorajamento. A mensagem de Jesus, independente daquilo que você esteja enfrentando, é, não temas, isto é, não tenhas medo. Por toda a Bíblia, Deus incentivou o seu povo a não ter medo. Porque aquele que tem medo, ele se esconde. Aquele que crê, que tem a coragem de Deus, ele não se esconde, ele avança, ele enfrenta o inimigo. O covarde, ele volta para trás. O covarde, ele corre do inimigo, se esconde do inimigo. Mas Deus te deu o espírito de poder, não o espírito de medo, mas o espírito de poder, um espírito de amor. Deus te deu. Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Por isso que Deus nos deu um espírito de amor, porque esse amor, ele lança fora o medo. O amor, ele foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que Deus nos concedeu. Você precisa entender isso, confessar isso com a sua boca, crer no seu coração que Deus não te concedeu um espírito de medo. Você não deve temer e nem tremer diante das adversidades da vida, mas deve seguir em frente
olhando simplesmente para a palavra de Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que possamos prosseguir em todos os momentos da nossa vida. Aquele que te guarda não dormita, diz a Bíblia Sagrada no Salmo 121. O Senhor é aquele que te guarda de dia e de noite. Por que está escrito isso? Para você não ter medo, não temer o inimigo, mas seguir em frente. Não temer nada que venha surgir no seu caminho, mas prosseguir, porque você recebeu um espírito de poder, de amor e um espírito de controle próprio, um espírito de temperança. Somos o templo do Espírito Santo. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos para ele, e faremos nele morada. Somos morada de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Devemos seguir a nossa jornada, olhando simplesmente para a palavra de Deus, não olhando para as nuvens, nem para as tempestades que se levantam no nosso caminho, mas crer que apesar das nuvens, apesar das tempestades, das intempéries que ocorrem na nossa vida, nós triunfaremos, porque recebemos do nosso Pai um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de domínio próprio. Não recebemos um espírito de medo. Portanto, creia na palavra de Deus, exalte o nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo quebra todo o poder do medo. E quando o diabo te trazer medo sobre a tua vida, abra a sua boca e repreenda o inimigo. Repreenda o espírito de medo. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resista ao medo e ele vai fugir de você. Porque você é filho de Deus, morada do Espírito Santo. Jesus Cristo caminha conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por essa razão, não devemos temer diante das circunstâncias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.